Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 8. Em sequência, a nossa série de mensagens sobre avivamento bíblico, usando esses 3 capítulos tão importantes dessa que é uma das cartas mais conhecidas do Novo Testamento. Romanos, capítulo 8. Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta aí, enquanto nós faremos a parte introdutória. Nós estamos falando esse fim de semana sobre o avivamento bíblico, e nós fizemos uma distinção entre avivamento como sendo a manifestação da vida de Cristo, da vida do crente diariamente, mediante a união do crente com Cristo na sua morte e ressurreição, e aquilo que é conhecido como encontros de avivamento, grandes cruzadas ou eventos, geralmente atraem grandes multidões e muitas pessoas interessadas nas manifestações sobrenaturais. Fizemos também a distinção entre esse avivamento bíblico, diário, constante na vida do crente, e os grandes avivamentos históricos, que foram intervenções de Deus no passado e também no presente, em momentos de crise da sua igreja, em locais como os Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Irlanda, África do Sul, China, Coreia, tantos lugares. Nós temos notícias de como Deus, de maneira soberana e poderosa, veio visitar a sua igreja, avivar a sua igreja, ou reavivar é outro termo que se usa, fazendo com que ela saísse da irrelevância para se tornar uma força poderosa na terra. Esses avivamentos históricos, eles estão documentados em muitos livros. Eu recomendo a obra de Martin Lloyd-Jones a respeito do avivamento. São 2 volumes, onde você pode ler acerca de muitos desses avivamentos espirituais. Na verdade, eu não vim falar a respeito desse tipo de avivamento, essa intervenção histórica, mas desse avivamento diário, constante, que Deus deseja que nós experimentemos e que nada mais é do que a vida cristã normal. Uma vida que consiste, em primeiro lugar, de uma vitória constante sobre o poder do pecado. É o que nós vimos em Romanos 6. Deus nos oferece uma vida onde nós somos libertos do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e podemos servir a Deus em novidade de vida. E também o avivamento consiste em vivermos pela graça, não mais debaixo da lei que condena, que exige, que nos manda, coloca debaixo da justa ira de Deus e pronuncia a nossa sentença de condenação, naquilo que Paulo chama no capítulo 7 de a lei do pecado e da morte. Então, em linhas gerais, o avivamento que nós queremos nada mais é do que a manifestação da vida do Cristo ressurreto em nós. E isso só é possível mediante a mortificação do pecado e a consciência de que nós andamos pela graça e não debaixo da lei. Paulo trata dessas 2 questões nos capítulos 6 e 7, que nós já vimos ontem à noite e hoje pela manhã. E hoje nós veremos no capítulo 8 mais um terceiro componente do chamado avivamento bíblico, que é a ação do Espírito Santo na vida do crente, fazendo com que estas coisas se tornem realidade. É o Espírito de Deus quem nos capacita a experimentar esse avivamento diário, esse despertamento, essa manifestação da vida do Senhor Jesus em nós. Então, para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos. E antes de entrar na exposição dele, vamos nos lembrar do contexto geral em que ele está inserido. Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de expor o Evangelho que ele prega, e ao fazer isso, com o propósito de angariar o apoio missionário da igreja, ele fala do Evangelho respondendo a algumas questões que os judeus com certeza levantariam contra ele. Nos capítulos de 1 a 3, ele fala da perdição de toda a raça humana, dos gentios,
os que nunca ouviram a palavra de Deus, mas têm a revelação da natureza e da consciência, dos judeus que receberam a lei e não guardam, e de todos. No capítulo 3, onde tem a famosa frase, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A partir do capítulo 3 até o 5, ele fala de como Deus justifica tanto os judeus quanto os gentios mediante a fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E não há exceção, porque todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela fé, mediante o sangue de Cristo, que Deus propôs como propiciatório. Ele dá o exemplo de Abraão, no capítulo 4, pai da fé da nação judaica, como Abraão foi justificado pela fé, também fala do exemplo de Davi. E no capítulo 5 ele fala das bênçãos derivadas da justificação e estabelece aquele famoso paralelo entre Adão e Cristo, Cristo sendo o segundo Adão, sendo o último Adão ou o segundo homem. Da mesma forma como Adão é o cabeça de uma raça, Cristo também é cabeça de outra raça, da nova humanidade, que Deus está redimindo e reunindo debaixo de Cristo, que é o primeiro entre muitos. E com base nessa união com Cristo, então, é que nós experimentamos o que vem em seguida, capítulos 6 a 8, onde Paulo trata da santificação, da libertação do pecado. Essa união com Cristo não somente nos livra da culpa do pecado, mas também do poder do pecado, nos liberta da lei, da sua condenação e nos introduz a um novo princípio de vida, que é a vida no Espírito, que é o que ele trata no capítulo 8. Então, é aqui que nós estamos. E eu espero que, no mínimo, a exposição desses 3 capítulos lhe desperte a vontade de estudar a carta toda, que é, sem dúvida, uma carta maravilhosa, onde o Evangelho é exposto de uma maneira muito clara. Romanos 8, então, trata dessa vida no Espírito, em contraste com aquilo que nós lemos no capítulo 7, a experiência de agonia, fracasso e derrota. O capítulo 7 é talvez um dos capítulos mais apropriados para descrever a corrupção do coração humano e a sua impotência para resolver o seu estado espiritual diante de Deus. O ser humano, debaixo da lei de Deus, do domínio da lei, ele sabe a vontade de Deus, numa certa medida, pela graça comum, almeja, deseja, quer, mas não consegue obedecer o que Deus determina, criando aquele grito no final do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É nesse contexto, então, que Paulo introduz a pessoa e a obra de Cristo, descrevendo as operações e atividades do Espírito Santo naquele que está em Cristo Jesus, que é o assunto desse capítulo. Ao falar da ação do Espírito Santo naquele que foi justificado pela fé, que está unido a Cristo, Paulo faz isso fazendo um contraste entre a vida na carne, que é a mesma coisa da vida debaixo da lei, que é a vida no mundo, do não regenerado, e a vida no Espírito, que é a vida do justificado, daquele que foi aceito por Deus e perdoado. E o resultado de cada uma desses modos de vida. A vida na carne, ela leva à morte. A vida no Espírito, ela traz vida. E, portanto, Paulo agrupa a humanidade nessas duas categorias. Ou vivemos na carne, debaixo da lei, prisioneiros do pecado, condenados e destinados à morte, ou nós vivemos no Espírito, na liberdade que Ele nos dá, na vitória sobre o pecado e frutificando para Deus e finalmente obtendo a vida eterna. Às vezes, olhando de fora, nós não sabemos quem está na carne ou no Espírito, porque pecadores não regenerados, eles ainda têm uma semente de religião. Eles oram, eles cantam, eles contribuem, eles vêm à igreja, mas nunca foram regenerados. E às vezes alguém que de fato foi regenerado, ele já saiu dessa vida debaixo da lei e do domínio do pecado, às vezes ele tem uma recaída. Nós vimos que isso não significa perfeição e pode acontecer que um verdadeiro crente tropece. Então, assim, olhando à primeira vista, numa primeira análise, não dá para dizer de cara quem é quem. Mas como disse o Senhor Jesus, pelos frutos os conhecereis.
o tempo acaba revelando a verdade que é da vida de cada um. E os frutos se mostram com clareza. Apenas uma questão de tempo. Romanos 8, então, trata das seguintes operações do Espírito Santo. Primeira, a aplicação da obra de Cristo no coração do crente, versos 1 a 4. Segunda, como o Espírito nos inclina a agradar a Deus, de 5 a 8. Terceiro, que Ele habita todo verdadeiro cristão, 9 a 11. Que Ele nos dá o poder para mortificar a carne, a tendência pecaminosa, 12 a 13. Que Ele nos guia como filhos de Deus, 14 a 15. Que Ele testifica da nossa salvação e da nossa herança, 16 a 17. Que Ele nos conforta em meio aos sofrimentos do mundo presente, 18 a 25. Que Ele intercede por nós nas orações, de 26 a 27. O capítulo 8 termina com uma doxologia, aliás, com uma exposição de Paulo diante da obra do Espírito, todo o plano da salvação que foi exposto em Romanos de 1 a 8. São os versos 31 a 39, onde Paulo pergunta: à vista disso tudo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós não teremos tempo de entrar nos versos 31 a 39. Se chegarmos até o verso 30, já teremos avançado. Vamos ver se conseguimos chegar até lá. Muito bem. Lembrando que o fruto do Espírito é paciência, né? Serão misericordiosos. Em primeiro lugar, então, a primeira operação do Espírito que Paulo menciona é a aplicação que ele faz da obra de Cristo no coração do crente. Versos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o apóstolo Paulo primeiro fala, ele descreve o estado do crente como sendo o estado de nenhuma condenação. Que promessa maravilhosa, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. O diabo não pode lhe condenar, o mundo não pode lhe condenar, Satanás não pode lhe condenar, e o que mais importante, nem o próprio Deus lhe condena. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a condenação foi cumprida, foi assumida pelo nosso representante na cruz. Quem está em Cristo, para quem está em Cristo, não há mais condenação. Ele é livre. Ele é livre da condenação da lei, ele é livre da culpa do pecado, ele está sendo livre do poder do pecado e um dia será livre da presença do pecado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E Paulo define essa pessoa como sendo aquele que anda no Espírito. E a razão pela qual não há mais condenação, verso 2, é porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é aquela descrita em Romanos 7. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei a vontade de Deus, mas eu não consigo, eu acabo pecando e morro. Então, essa lei do pecado que gera a morte é uma lei férrea, é uma lei inquebrantável, ela é uma lei que não termina, ela nos condena. E nós somos livres dela não pelos nossos esforços, mas pela introdução de um novo princípio, que Paulo chama aqui no verso 2 de a lei do Espírito da vida. Deus nos justifica dos nossos pecados, nos une ao seu Filho, e dessa união vem o poder para vencer o pecado e a libertação da lei. Portanto, livres da condenação da lei, do domínio do pecado, nós podemos agora viver sem nenhuma condenação. Livres nesse mundo, livres da ira de Deus e da justa condenação da sua lei. Paulo, no verso 3, explica como é que isso é possível. Ele diz, aquilo que foi impossível à lei, porque estava enferma pela carne, ou seja, a lei é justa e boa, mas a lei não podia justificar o pecador. Não pode, porque ela estava enferma, fraca, por causa da carne. Carne aqui é a pecaminosidade humana. O problema nunca foi a lei.
O problema é a carne, é a fraqueza humana. A lei foi dada para pecadores. Portanto, ela nunca poderia salvar pecadores. É impossível a lei se salvar. Então, o que era impossível à lei, Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa e com respeito ao pecado. A encarnação de Jesus veio com esse objetivo. Ele se tornou um de nós, um representante da raça humana, e como esse representante na cruz, e como nosso representante na cruz, ele foi feito pecado em nosso lugar. De forma que o que a lei exigia e demandava se cumpre nele, e toda a condenação da lei cai sobre ele. E dessa forma, final do verso 3, Deus, com efeito, condenou na carne de Cristo, como nosso representante, o pecado. Por isso que não há mais condenação para nós. Porque Deus condenou na carne de Cristo o pecado, o nosso pecado. Ele foi à cruz como nosso representante. Ele fez o que a lei não podia fazer. Tentar se salvar pela lei é a mesma coisa de você ir ao médico, tirar uma chapa do raio-x, uma chapa do seu pulmão, mostra lá que você está com tuberculose, e você então vai para casa, leva aquela chapa, faz um chá com ela, e toma o chá da chapa, pensando que aquilo vai curar a sua pneumonia, sua tuberculose. A lei é o raio-x para mostrar a sua situação. Tentar se salvar obedecendo a lei, pelas obras da lei, pela moralidade, por ser certinho, fazer o bem e amar o próximo, é a mesma coisa de você pegar a chapa que revela a sua doença e tentar se salvar tomando um chá dela. A lei não salva. Ela vem para dizer a você o seu estado de pecaminosidade, de perdição, de impotência e da necessidade que você tem de salvação. Por isso que na Bíblia está claro que a salvação do começo ao fim é obra de Deus, não do homem. O homem não tem como o homem, debaixo da lei, ao menos escolher Deus, querer Deus. A sua vontade está cativa, está presa. Ele não consegue, Romanos 7 diz claramente isso aí. Ele não consegue nem escolher fazer o bem e as coisas de Deus, por causa da fraqueza da carne. E a lei vem para revelar isso. O Espírito de Deus, então, toma a obra de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, a satisfação que ele deu a Deus com relação à lei, e faz com que o preceito da lei se cumpra em nós. Verso 4. Deus fez tudo isso a fim de que o preceito da lei, as demandas da lei, as exigências da lei, a condenação da lei, se cumprisse em nós. Então, quando a gente fala que nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos dizendo que não há lei para o cristão. O que nós estamos dizendo é que os preceitos dela e as demandas dela já foram cumpridas em nosso favor pelo nosso representante. E o Espírito Santo é quem aplica isso em nós. Como ele diz em seguida no verso 4. Não é? O preceito da lei se cumpre nos que andam não segundo a carne. Porque a carne não pode cumprir os preceitos da lei, mas segundo o Espírito. Os que andam no Espírito. Quem são os que andam no Espírito? São os que foram justificados, perdoados, aceitos por Deus. Foram transformados pelo seu poder. Então, viver no Espírito é a mesma coisa de ser justificado, de ter sido regenerado, ter nascido de novo. Então, nestes o preceito da lei se cumpre. Aqui é preciso fazer uma ressalva que eu não fiz, deveria ter feito na última mensagem, quando o apóstolo Paulo ensina que nós não estamos debaixo da lei, ele não está dizendo que o crente vive sem lei. Só que a lei não é mais para o crente um motivo de condenação ou instrumento da condenação. Há uma frase também atribuída a Lutero, que ele diz que a lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. Da seguinte maneira, eu sou salvo pela graça de Cristo e pergunto a Cristo: o que faço para te agradar? Porque me salvastes merecidamente, pela graça e pela misericórdia. O que faço para agradar-te? Resposta de Cristo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então a lei para o crente não é mais
caminho de salvação. Nunca foi, mas é norma de gratidão. Como é que eu faço para agradar a Deus? É fácil. Obedeça o que Ele diz na sua palavra. Você mostra a sua gratidão cumprindo a lei. Ela não é mais. Você não está mais debaixo dela como caminho de salvação. Mas você agora a usa ou você a segue como caminho de gratidão. É desta forma que o preceito da lei se cumpre em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É isso que Paulo diz que a lei faz em nós. Segunda coisa que ele fala a respeito da vida no Espírito, está aí do verso 5 até o verso 8. O Espírito de Deus nos inclina a agradar a Deus. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui Paulo faz um contraste entre estar na carne e estar no Espírito. Estar na carne aqui é estar debaixo da lei, estar no mundo, é estar debaixo do domínio do pecado, é estar perdido, não ser regenerado, estar caminhando para a morte. Estar no Espírito é estar em Cristo, é estar salvo, perdoado, justificado e aceito por Deus. Paulo aqui contrasta carne e espírito das seguintes maneiras. Primeiro, no que estas coisas levam as pessoas a cogitar. Verso 5. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Cogitar significa pensar, meditar, refletir. Quem é da carne, pensa nas coisas da carne. A sua cogitação é voltada para as coisas desse mundo. E parecem coisas legítimas às vezes. Só trabalho, diversão, lazer, coisas boas, casamento. Carne aqui é a existência humana, material, em contraste com as coisas de Deus. Então, os que são da carne só pensam nessas coisas. Mas os que são do Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Eles pensam a respeito de Deus, pensam a respeito de Cristo, pensam a respeito da vida eterna, têm desejo de conhecer a Deus, têm vontade de orar. Quem está na carne não cogita de nenhuma dessas coisas, embora possa parecer uma pessoa religiosa às vezes. E aliás, isso é um bom teste. Quais são as suas cogitações durante a semana? O que é que ocupa o seu coração e a sua mente? Do que é que você pensa? O que é que ocupa a sua imaginação? O que é que envolve o seu coração e desperta as suas emoções mais profundas? Quem é da carne vai pensar nas coisas da carne, mas quem é do Espírito vai cogitar das coisas do Espírito. O Espírito Santo leva o pecador regenerado a pensar nas coisas de Deus, a ter deleite na palavra de Deus, a gostar de orar, a buscar a face de Deus. Se alguém não tem o Espírito, ele não vai fazer isso. Ele não consegue, a cogitação dele sempre vai ser no nível da existência humana, aqui, material. Não vai passar disso. É por isso que sem o Espírito de Deus não tem como ser salvo. Ele nos leva a cogitar das coisas celestes, das coisas divinas, das coisas do alto, das coisas do mundo vindouro, das coisas de Deus. Segunda comparação é a tendência. Verso 5. Os que se inclinam, verso 6. O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O pendor é o fruto, é o resultado, a consequência. O pendor da carne dá para a morte. Carne, mais uma vez, a existência humana, fragilizada pelo pecado. O pendor dela, a tendência dela, vai ser sempre a morte. Porque ela vai prender, a vida na carne, ela reduz a existência do pecador às coisas desse mundo. E esquece de Deus. A pessoa vive como se Deus não existisse, embora alguns professem acreditar nele. E o resultado é morte, porque só pode haver vida em união com Cristo. Então o pendor da carne, o resultado da vida da carne é morte. Mas em contraste, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Quem anda no Espírito, aqui nesse mundo, ele já vai experimentar a vida, um pouco da vida futura, do mundo vindouro que Deus está preparando,
e da paz que Deus prometeu aos que são seus. O Espírito produz isso. E mais uma vez você pode fazer o contraste entre a vida na carne e no Espírito. Terceiro, o estado decorrente diante de Deus. No verso 7, Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele faltou completar o contraste dizendo, mas quem está no Espírito não é assim. Mas o contraste está aí. Ele está dizendo que quem está na carne, que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não há neutralidade. Às vezes nós pensamos que pode haver alguma coisa neutra. Não há neutralidade absolutamente em nada da existência humana. Lutero disse que o homem é uma besta, ou está montado por Deus ou pelo diabo. Mas não tem neutralidade nenhuma aí. O pendor da carne, da natureza não regenerada, é inimizade contra Deus. O estado do coração humano não regenerado é de rebelião contra Deus, embora ele disfarce isso com caridade, com bondade, uma capa de honestidade, mas no fundo, o pendor, a inclinação básica do seu coração é contra Deus. Por mais religioso, por mais moralista, bondoso e caridoso que ele possa parecer. E, portanto, e por que isso, verso 7? Porque ele não está sujeito à lei de Deus. Ele está debaixo da lei de Deus, condenado pela lei, mas ele não a obedece, ele não se sujeita, ele não cumpre a lei, ele não a acata e nem mesmo pode estar. Porque é esse o estado do coração humano, de rebelião contra Deus. Embora embaixo do domínio da lei, condenado por essa lei, ele se rebela, ele escoiceia, ele se debate, mas ele não se sujeita a Deus voluntariamente. A não ser que Deus venha e conquiste o seu coração. A não ser que Deus venha e o regenere. E mude a inclinação do seu coração. Aí sim, mas enquanto não houver a graça irresistível operando no seu coração, o pecador escorceia, dá coisas contra a lei de Deus, se debate como um peixe apanhado no anzol, e briga e esperneia, feito uma criança rebelde, mas ele não se sujeita à lei de Deus. É claro que esses movimentos espirituais às vezes são disfarçados com a capa de moralidade, como eu disse, de religião, pessoa pacata e tudo, mas é isso, é um vulcão que está no centro da sua alma. A carne não pode se sujeitar à lei de Deus, a não ser que Deus a sujeite pela lei do Espírito Divino. E por último, no verso 8, os que estão na carne, portanto, não podem agradar a Deus. Não podem. Não há nada na natureza humana que por si só possa agradar a Deus, porque toda ela foi corrompida pelo pecado. Todas as nossas faculdades, a intenção, a vontade, a decisão, a memória, a consciência, tudo que nós somos, alma / espírito, corpo, tudo foi afetado, manchado e contaminado pelo pecado. Não há nada no curso da existência humana que mereça de Deus algum favor. O fato de você estar vivo e respirando hoje é só pela graça. Se Deus fosse dar o que você e eu merecíamos, nós já estaríamos destruídos há muito tempo. Portanto, nunca diga a Deus, Deus, eu só quero que o Senhor me dê o que eu mereço. Nunca diga isso. Nunca diga isso. O maior castigo que Deus pode dar a um pecador é dizer para o pecador, seja feita a tua vontade. Não é isso? A gente às vezes fica numa briga para querer que Deus faça a nossa vontade, e às vezes, quando Deus entrega o pecador ao seu próprio coração, Deus diz, tudo bem, seja feito como você quer. Esse é o pior juízo que pode haver, quando Deus nos entrega ao nosso próprio coração, quando nos entrega a nossa própria vontade, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Ele não pode crer, ele não pode entender, ele não pode obedecer. É preciso que Deus venha e soberanamente, graciosamente o regenere, implante o princípio da vida em Cristo Jesus, abra os seus olhos, incline o seu coração, estampe os seus ouvidos, para que ele possa compreender e sair do estado de morte, de letargia, de condenação, que Paulo descreveu tão bem no capítulo 7. Então aqui está
A obra do Espírito em contraste com a carne. O Espírito nos inclina, portanto, a viver para Deus, a cogitar das coisas de Deus, a agradar a Deus, buscar as coisas dele. Em terceiro lugar, o Espírito habita todo verdadeiro cristão. Esse ponto é muito importante, versos 9 a 11. Vós, porém, Paulo diz, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Coisa maravilhosa. Paulo aqui está nos ensinando a respeito da habitação do Espírito de Deus. Verso 9, ele faz o contraste com a situação dos que estão na carne, nos versos anteriores. Vós, porém, em contraste com os que estão na carne, que não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Estar no Espírito é estar em Cristo, é ter sido regenerado, nascido de novo. Por quê? No verso 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca do verdadeiro cristão é a presença do Espírito Santo nele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Porque toda obra de Deus mediante Jesus, de regeneração, transformação, justificação, santificação, é feita pelo Espírito Santo. Portanto, sem o Espírito, ninguém, nem crente pode ser. É por isso que eu não creio em segunda bênção. Às vezes as pessoas falam do batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, dando a ideia de que você pode se regenerar, se converter, sem ter o Espírito. E você recebe o Espírito numa segunda experiência. Isso é totalmente contrário à Escritura. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem de Cristo ele pode ser. Todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito quem aplica a obra de Cristo, é o Espírito quem o inclina para as coisas de Deus, que o leva a cogitar das coisas de Deus. Não estou dizendo que nós não vamos ter experiências com o Espírito Santo. A experiência inicial é a conversão. É essa aplicação da obra de Cristo no nosso coração. É quando somos batizados no Espírito. Quando Ele nos batiza no corpo de Cristo. Quando nós o recebemos. E depois nós temos muitas outras. Não é só uma segunda bênção, não. É terceira, quarta, quinta. Dezenas de bênçãos. Experiências com o Espírito de Deus. Mas sem o Espírito Santo, nem crente você pode ser. Então, por isso, eu creio que essa doutrina, ela priva o crente dessa riqueza, dessa bênção de ter um entendimento. Essa doutrina do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, ela priva o crente dessa bênção que está descrita aqui. Priva o crente da primeira, né? Da primeira bênção. Saber que ele já tem o Espírito desde a sua conversão. E que ele pode ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito. Você vê que Paulo aqui, quando fala do crente, ele se refere à presença do Espírito como um fato consumado. Ele não está dizendo, você primeiro se converteu e depois o Espírito veio. Não, é um e só evento, é o mesmo evento. O novo convertido ele já pode estar cheio do Espírito Santo no dia da sua conversão. No dia da sua conversão. Guiado pelo Espírito, inclinado para as coisas de Deus. Ele é a prova de que nós somos de Cristo. E não só isso. Veja só, ele diz duas coisas aqui, mais com relação à habitação do Espírito. No verso 10, ele diz assim, se porém Cristo está em vós, veja que ele já trocou o Espírito por Cristo, não é? É porque é a mesma coisa aqui. Ter o Espírito, ou ter Cristo, no caso é a mesma coisa, porque Cristo se faz presente em nós pelo seu Espírito. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A nossa natureza pecaminosa, ela está condenada por causa do pecado. Mas o Espírito aqui é o nosso Espírito, o Espírito humano, ele é vida por causa da justiça. A justiça é a justiça de Deus em Cristo, revelada na cruz e aplicada pelo Espírito Santo em nós. Então, nós vivemos essa realidade de morte para o pecado e a vida para Deus mediante a presença do Espírito em nós. Mas, agora o verso 11. Se habita em vós o Espírito
daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em nós, que em vós habita. A presença do Espírito Santo é colocada aqui como a garantia de que um dia nós ressuscitaremos, por um motivo simples. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Cristo de fato morreu e ele foi sepultado, ele estava morto. Ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus lhe deu vida. E ele recobra a vida. E ele sai da sepultura pelo poder do Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que Deus concede aos seus filhos. Então, da mesma forma que ele ressuscitou a Cristo, um dia ele também vai nos ressuscitar. Então, a presença do Espírito em nós é o penhor, a garantia que Deus nos dá, de que nós um dia experimentaremos aquilo que Cristo experimentou há 2000 anos atrás. A ressurreição para a imortalidade, para a incorruptibilidade, para a vida eterna, para o mundo novo que Deus está preparando, onde nós viveremos para sempre. Um corpo ressurreto, imortal, onde o pecado não habita, incorruptível e adequado e preparado para a comunhão com Deus por toda a eternidade. A garantia que Deus nos dá disso é a presença do seu Espírito em nós. Ele não somente nos vivifica agora, nos dando vida espiritual, mas vivificará esse corpo mortal que está morto por causa do pecado, ou que vai morrer por causa do pecado. Mas um dia o triunfo haverá de vir pela ação do Espírito de Deus. Vocês notaram que até agora, Paulo está falando de coisas que a gente não ouve muito falar por aí, quando ele está falando do Espírito Santo. Quando as pessoas vão falar do Espírito Santo hoje, profecia, línguas, sinais e prodígios. Paulo não menciona nenhuma destas coisas no capítulo 8. Não é interessante? Ele está descrevendo a obra do Espírito Santo, mas ele não fala de nenhuma dessas coisas. Ele vai falar de coisas que a gente não ouve. Quando o pessoal vai falar sobre o Espírito Santo, o pessoal quer saber de sinais, prodígios, maravilhas, sinal, visão, revelação, cura. Mas, e o pendor do Espírito? E a aplicação da obra de Cristo? E a presença do Espírito? A segurança da salvação, o penhor da ressurreição? Estas coisas não são importantes? Para Paulo elas são mais importantes, tanto é que ele menciona todas elas e exclui as outras. Num capítulo onde ele está tratando da obra do Espírito Santo. Não é estranho isso, não é? Estranho para o cenário evangélico brasileiro moderno? Você tem aqui o grande apóstolo do Espírito. Quando vai falar da obra do Espírito, ele parece que resume as ações do Espírito Santo ao avivamento diário, a vida cristã normal, a vida com Deus. Por que adianta você ter sinais, prodígios, fazer maravilhas, falar em línguas de homens e de anjos, se houver, se você não tem vitória sobre o pecado? Se você não cogita das coisas de Deus? Se você não vive uma vida que agrada a Deus? Paulo pergunta isso em 1 Coríntios 13, não é? Ainda que eu tivesse todos estes dons e não tivesse amor, nada seria. Aqui no capítulo 8 ele se concentra nestas operações do Espírito que, na verdade, consistem na sua ação primordial, essencial e crucial para que Deus reúna um povo para si. Porque sinais e prodígios vão passar um dia, mas estas coisas não. Elas nos preparam para a eternidade. É o caminho de Deus de preparar a nova humanidade. Por isso, é nessas coisas que nós temos que nos concentrar. Se Deus quiser fazer as outras, está na soberania dele. Mas isso aqui é o essencial, é o crucial na vida do cristão. Quarta coisa. O Espírito traz a mortificação da carne, versos de 12 a 13. O cristão, nós já vimos, ele já morreu para o pecado mediante a morte de Cristo Jesus. Mas isso não significa que ele não tenha que mortificar a sua natureza carnal hoje. Veja como Paulo diz, versos 12 e 13. E assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Nesses dois versículos o apóstolo está dizendo o seguinte: primeiro, que o cristão não é mais escravo da carne e nem é obrigado a viver de acordo com a carne. Verso 12. Assim, pois, irmãos, por causa da habitação do Espírito, que foi o que ele falou no verso 11, assim, pois, por conta disso, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O cristão não é mais constrangido a viver segundo a carne. Ele não é mais constrangido a obedecer às paixões pecaminosas. Nós já estamos falando disso desde ontem à noite. E avivamento é isso. É a manifestação da vida de Cristo na sua, de tal forma que você não tem que obedecer mais ao pecado. Paulo aqui já mudou o vocabulário. Capítulo 6 ele diz que nós não somos mais obrigados a obedecer ao pecado. E aqui ele diz: você não é mais obrigado a andar segundo a carne. Você não é obrigado a fazer o que a carne pede, a seguir as paixões pecaminosas demandadas pela nossa natureza pecaminosa. Nós não somos mais constrangidos. Constrangidos aqui é obrigados contra a vontade. Você não pode, se você vier a pecar, você não pode dizer que você foi constrangido a isso pela sua natureza pecaminosa, porque Paulo está dizendo que nós não vivemos mais constrangidos a andar segundo a carne. Você pode não pecar por causa da presença do Espírito Santo em você. Você tem que saber disso, se considerar assim, se oferecer a Deus. Lembra? Romanos 6. Porque você não está mais debaixo da lei, mas da graça. Então, pelo Espírito, você não é mais constrangido a andar segundo a carne. Porque se você viver pela carne, Paulo diz aí no verso 13, você está caminhando para a morte. O cristão não é constrangido a viver segundo a carne. A vida dele não pode ser caracterizada como uma vida marcada pelo pecado. Cristão linguarudo é uma contradição em termos. Cristão mentiroso é uma contradição em termos. Cristão imoral é uma contradição em termos. Não estou dizendo que a gente não peca, infelizmente. Nós ainda, aqui e acolá, cedemos à nossa natureza. Mas o pecado tem que ser um acidente na vida do crente, e não a sua característica principal. Você não pode ser conhecido por ser uma pessoa de pavio curto. Não busque, nem pavio tem, pega na pólvora, nem direto. Temperamental, impaciente, grosso, rude. Não. Tem alguma coisa errada. Não é que eventualmente essas coisas não aconteçam, mas a sua vida não pode ser conhecida por isso. Essa não pode ser a sua fama de ser um mentiroso, um preguiçoso, um desobediente, um desonesto, um mulherengo, um impuro. Você não é mais constrangido a viver segundo a carne. Porque se você está vivendo conforme a carne, você na verdade está caminhando para a morte, embora você pense que está caminhando para a vida. Há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. A pessoa pode se iludir pensando que é crente, mas pelo fruto conhecereis. Se viveres segundo a carne, caminhares para a morte. Mas, pelo contrário, se pelo Espírito que habita em nós mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Capítulo 6 nós aprendemos que nós já morremos para o pecado. Aqui no capítulo 8 nós aprendemos que o Espírito de Deus nos dá força para experimentar isso na realidade. É como se Deus dissesse: você já morreu para o pecado, agora pelo Espírito mortifique o pecado todo dia. Mortifique os feitos do corpo. Feitos do corpo aqui são os desejos pecaminosos de satisfazer as supostas necessidades do meu corpo. Por exemplo, as necessidades sexuais. Alguém já definiu o pecado como sendo você fazer antes do tempo, da forma errada e com a pessoa errada, aquilo que no tempo certo Deus lhe daria. O corpo clama por determinadas coisas. E se você esperar a pessoa certa, da maneira certa, no local certo, no ambiente certo, você então terá a satisfação plena, feliz, alegre, prazerosa dos desejos do corpo. Mas pecado é quando você se antecipa para satisfazer determinadas necessidades, algumas legítimas, fora do caminho de Deus, do tempo de Deus e com a pessoa errada. É isso que é pecado.
quando você resolve satisfazer os feitos do corpo segundo você quer e segundo você deseja. São desejos legítimos, mas há uma forma de satisfazê-los. Há uma forma de satisfazê-los. Se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, isso significa que você está caminhando para a vida. Significa que, de fato, você está unido a Cristo, o Espírito de Deus vive em você e você está caminhando para a vida eterna. O Espírito, então, nos capacita a viver na prática aquilo que Romanos 6 já nos ensinou como sendo uma realidade que tem que ser apropriada pela fé. Em quinto lugar, o Espírito de Deus guia o cristão como filho de Deus. A partir do verso 14 ao 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Paulo aqui faz o contraste entre dois espíritos. O primeiro, que ele chama de espírito de escravidão. Espírito de escravidão é o espírito desse mundo. Pode ser que Paulo esteja se referindo a espíritos malignos, a demônios, ao próprio Satanás, porque na teologia de Paulo, a ação demoníaca está associada à carne, ao mundo e à lei. Então é tudo um conjunto só. O espírito de escravidão talvez seja, então, a ação maligna do diabo, que da mesma forma que reduziu Adão e Eva à escravidão lá no paraíso pelo pecado, não foi isso que o diabo fez? É isso que Deus diz? Satanás levou Adão e Eva à escravidão do pecado, levando-os a desobedecer à lei, e eles se tornaram escravos. Percebem a conexão entre tudo isso? Então, esse espírito de escravidão é o espírito que governa o mundo e que traz os homens à escravidão debaixo do pecado e da condenação da lei, por causa da transgressão. E ele produz medo, produz terror. Não recebestes, verso 15, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados quando vocês estavam no mundo. Porque embora o mundo negue, mas quem não tem a Deus, quem não conhece a Deus, ele vive aterrorizado. E ele procura amenizar o medo na bebida, nas drogas, no sexo, no trabalho, em tantas outras coisas que o mundo e a tecnologia moderna oferece, para que ele não pense, para que ele não reflita, para que ele não ouça a sua consciência. Porque se o homem sem Deus parar para ouvir a voz da consciência, da razão, escutar o seu coração, que alguém já disse que é a lâmpada de Deus, o coração do homem, é a consciência dele. Se ele parar para ouvir, ele vai sentir terror, por causa daquilo que nós já falamos, porque ele sabe quem ele é num mundo dominado por um Deus bom, justo, reto, verdadeiro e santo. Então, terror, medo, pavor, que se revela em fobia, angústia, suicídio, desequilíbrio e tantas outras coisas aí que a psicologia e outras ciências tentam categorizar como diversas patologias. Não estou dizendo que não exista, mas o fundo disso é esse temor, essa angústia do homem sem Deus, que ele somatiza de alguma forma e tenta abrandar em todo tipo de coisas que diminuam a sua angústia para que ele possa viver. Os que não conseguem se suicidam, ou então cometem atos brutais e tantas outras coisas que nós vemos aí, partem para a violência ou rebelião final, enfim. Mas vocês, diz Paulo, vocês não receberam o espírito de escravidão para viver atemorizados. Ao contrário, vocês receberam o espírito de adoção. Deus não é um motivo de terror para vocês, como é para os ímpios. Mas Deus é o Pai que adotou vocês. Vocês receberam o espírito de adoção, e é por isso que vocês se referem a Deus, não como aquele juiz que haverá de julgá-los e condená-los eternamente, mas como Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. Isso que a palavra Abba significa no aramaico. É um termo de intimidade para se referir a Deus. É o Espírito Santo que nos faz ver Deus de uma maneira diferente. Ele não é mais o juiz, o Deus terrível,
cheio de ira, pronto a esmagar a minha vida por causa das minhas iniquidades, mas Ele é o Pai que me adotou, que mandou seu Filho unigênito morrer por mim. Por isso eu me dirijo a Deus como Pai, eu não tenho mais medo dEle, mas na verdade eu me aproximo dEle, anseio pela proximidade dEle, e o chamo de Pai. É a diferença entre a carne e o espírito, entre o mundo e a vida em Cristo, entre o espírito de escravidão e o espírito de vida, o Espírito Santo que habita em nós. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles se dirigem a Deus como Pai e Paizinho. É claro que muita gente exagera isso aqui para dizer que nós precisamos assim, ter uma intimidade com Deus que beira a superficialidade, né? Chamar Deus como ele, Consuelo do Brasil, estava chamando Deus de uma coisa fofinha, né? A coisa mais fofinha do Deus. O fato de que Deus é seu Pai não quer dizer que Ele deixou de ser o seu Rei. Ele é seu Pai, mas Ele é o Rei do Universo. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. É possível você amar a Deus e se sentir íntimo dEle e ao mesmo tempo respeitá-lo e temê-lo no bom sentido. Não ter medo, porque já não há mais condenação. Não temos medo, mas há uma diferença entre medo e temor. Temor é respeito. Você pode amá-lo, se aproximar dele, mas saiba que ele é Deus, cale-se diante dele toda a terra. O Espírito de Deus nos leva a ver Deus de uma forma diferente de como antes as pessoas enxergavam a Deus. Vejam as religiões que eles inventam. Os deuses que eles criam a sua própria imagem é reflexo do terror que eles sentem. Mas o Deus que se revela a nós na Escritura é o Deus que em Jesus elimina todo o temor e nos chama a essa comunhão preciosa com Ele. Vamos continuar, estamos chegando. Sexto, o Espírito testifica da nossa salvação e da nossa herança. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os teólogos dizem que tem duas formas de você ter a certeza da salvação. Uma questão é você ser salvo, você está justificado. A outra é você ter certeza disso. É possível alguém ter sido salvo, ter a fé verdadeira, mas por algumas razões ele ter essa fé, essa certeza abalada. Então a certeza de salvação não significa salvação necessariamente, porque é possível uma pessoa ser salva e ela passar um período em que ela esteja questionando a sua própria salvação. Às vezes por causa de um pecado que feriu a consciência, às vezes porque o próprio Deus o entrega, aquilo que os puritanos chamavam da noite da alma. É quando Deus entrega o seu filho às incertezas para ver o que há no coração dele. Como por exemplo o que aconteceu com Jó. Deus às vezes permite isso. Jó chega a questionar, a perguntar a Deus o porquê daquilo tudo e amaldiçoar o dia que nasceu. Né? Então, às vezes acontece que a pessoa de fato é salva. Ela tem a fé salvadora, mas essa fé ela é abalada, ela é estremecida por vários fatores. Então, a certeza da salvação ela vem em primeiro lugar de uma conta que você faz. Você já chegou na rodoviária e já viu, dizendo assim, procura-se, pessoa desaparecida, e tem um retrato lá de uma moça, um rapaz, uma criança, não é isso? Está perdido. Então você tem aquele retrato, porque se você encontrar aquela face na multidão, você vai associar e vai dizer, é aquela pessoa. A Bíblia nos dá um retrato do salvo. Aqui mesmo nós já vimos, não vive na carne, ele cogita das coisas do Espírito, ele vive para agradar a Deus, ele não é mais escravo do pecado. Esse é o retrato do salvo. E você então se olha ali, e se você se reconhece ali, você faz a conta e diz, olha, eu, ainda que imperfeitamente, amo a Deus, quero viver para Deus, quero agradar a Deus, penso nas coisas de Deus. A Bíblia está dizendo que quem faz isso é filho de Deus, logo, eu sou filho de Deus. É uma conta. Então, essa é uma das maneiras que a gente sabe que a gente está, de fato, salvo. Porque percebemos em nós o resultado da operação do Espírito Santo. A santificação, a mudança de vida, o apego às coisas de Deus, o nojo pelo pecado, a raiva contra o pecado,
o ódio contra a iniquidade em mim e nos outros. Eu não amo mais o pecado como amava antes, então eu vejo estas coisas e então me convenço com esse raciocínio de que eu sou filho de Deus. Então é possível você chegar a ter certeza de salvação por isso. Mas há um outro nível de certeza que Calvino chamava de o testemunho interno do Espírito Santo. E que é um nível mais profundo, e que não envolve um cálculo, mas é simplesmente quando o Espírito Santo, como Paulo diz aqui, testifica com o nosso espírito lá dentro. Portanto não é uma coisa que passa tanto pelo intelecto, mas é uma persuasão interior que o Espírito Santo dá ao regenerado de que ele é filho de Deus e que está acima de qualquer outra coisa. É uma convicção íntima, profunda. Eu gosto de contar uma experiência que eu passei para ilustrar isso. Quando eu tinha 40 e poucos anos, há muito tempo, né? Fui fazer o meu doutorado em interpretação bíblica nos Estados Unidos, e lá a universidade exigia que eu passasse um tempo estudando numa universidade liberal, onde os professores não acreditavam em Deus nem nada, para que eu pudesse conhecer o outro lado, conhecer bem o outro lado. E aí resolvi ir para a Holanda, onde havia uma faculdade de teologia muito antiga, que era reconhecidamente liberal. Para vocês terem ideia, o professor que foi o meu orientador, ele havia proposto no sínodo da Igreja Reformada da Holanda que a igreja rejeitasse a doutrina de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele dizia que Cristo, na verdade, morreu para nos dar um exemplo de como nós devemos morrer para agradar a Deus, mas que Cristo não morreu para salvar absolutamente ninguém. Nós nos salvamos pela nossa auto-entrega a Deus. Esse foi o meu orientador. Então ele passou uma lista de livros para ler, só alemão e italiano, que são reconhecidamente muitos católicos da teologia, da ala liberal da Igreja Católica, gente que não acreditava, gente que era agnóstica, nem tinha certeza se Deus existia, mas fazendo teologia, e atacando a Bíblia, os milagres da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a autoria bíblica e tudo mais. E ele passou uma pilha de livros assim, disse: você tem tantos meses, leia e faça uma resenha, e me apresenta tudo isso aí. E durante meses eu tomei esse veneno. Comecei a ler. E eles argumentam bem. Eles argumentam muito bem. E são pessoas cultas, vem de Oxford, vem de Harvard, vem de Princeton, vem da Universidade Livre de Amsterdã, pessoal de PhD, DDD, TNT, ODD, tudo que é título que você imaginar, esse pessoal tem. Comecei a ler e de repente senti o chão faltando embaixo dos meus pés. E aí eu comecei a sentir o vento soprando forte. E aí eu não conseguia mais orar. Durante um mês, eu só me ajoelhava na cama, ao lado da cama, para tentar orar. Eu não conseguia porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me ouvir. Um mês, escutando os argumentos daqueles homens. Faltou isso aqui para eu virar ateu. O que me guardou durante esse mês é que, de alguma forma, de alguma maneira, eu não consegui virar as costas para Deus. Lá dentro, não é que eu estava ouvindo uma voz, né? Lá dentro, a vozinha dizia: você é meu, você é meu. O que me segurou foi isso aí. No fim desse tempo, encontrei um professor muito firme, muito bom, muito capacitado. Ele disse: professor, eu estou com essas dúvidas aqui. Ele disse: leia isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse pessoal tem o mesmo PhD desses doidos aí, e eles vão dar a resposta para você. E depois de ler aqueles livros, a minha razão se satisfez intelectualmente com aquilo que o meu coração já sabia. Mas o que me segurou foi o testemunho eterno do Espírito Santo, testificando de que eu era filho de Deus. E é isso que segura a gente na hora da crise, da morte de um ente querido, da perda, do sofrimento, do desastre, da calamidade que nos vem, quando racionalmente nada parece fazer sentido, mas você sabe lá dentro que você é de Deus, e que mesmo que você não compreenda, Deus está no controle, e que no final
a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso que o Espírito Santo faz. Isso vale mais do que falar em tudo quanto é língua, não vale não? Eu acho. Essa certeza, né? Profundo, porque o crente que está seguro que ele é de Deus, ele é um leão, ele é destemido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele perde o temor humano. Está pronto a enfrentar tudo. Se ele tem essa certeza no seu coração de que ele é filho de Deus, de fato. E é isso que lhe dá a coragem e a bravura para sair ao mundo e proclamar esse evangelho. Queridos, próximo ponto aqui. Faltou acrescentar aqui uma coisa, que não só ele nos testifica que somos filhos de Deus, verso 17, mas que somos herdeiros de Deus. Porque se é filho e herdeiro, né? Quem vai herdar tudo que nós temos são os nossos filhos. Mesma coisa. Se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros dele. E o mundo, portanto, um dia vai ser nosso. Se somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, somos também herdeiros. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Do verso 18 até o verso 25, em sétimo lugar, Paulo fala que o Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos presentes. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo diz aqui no verso 23 que nós temos as primícias do Espírito. O que são as primícias? As primícias eram os primeiros frutos que eram levados dos campos para o mercado e oferecidos como uma amostragem da colheita que seria feita. Então o fazendeiro lá, o agricultor que queria vender o produto do campo, tomava os primeiros frutos, ia lá na feira e dizia: está aqui, esses são os primeiros frutos da colheita que eu vou fazer até o fim do mês. E vendia por amostragem. Era uma amostragem daquilo que ele tinha para oferecer. Era chamada as primícias, os melhores frutos, os primeiros e melhores frutos. Paulo diz aqui que nós temos as primícias do Espírito. Deus tem um mundo que ele preparou, que Paulo se refere aqui a esse mundo como sendo a adoção de filhos, a redenção do corpo. Ele fala na esperança, ele fala no verso 18, a glória que vai ser revelada. Ele fala no verso 19, a revelação dos filhos de Deus. Ele fala no verso 21, da redenção do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo o tempo todo está falando a um mundo que está sendo preparado, onde a criação será liberta do cativeiro, onde os filhos de Deus experimentarão toda a glória de Deus e conhecerão a Deus e viverão com Deus em plenitude. E Deus já nos dá uma amostragem desse mundo. Esse é o ponto. As primícias do Espírito são os primeiros frutos que nós já experimentamos desse mundo vindouro. Amor, alegria, paz, santidade, comunhão com Deus, certeza. São coisas que o Espírito transmite ao coração do salvo aqui nesse mundo para ajudá-lo a esperar a chegada desse grande dia, que nós não sabemos quando acontecerá. Então Deus, para nos confortar e nos segurar aqui no meio desse mundo que é um vale de lágrimas, Ele nos dá as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos que o Espírito Santo produz. Amor, alegria, paz, bondade, santidade, gozo, felicidade, amor, comunhão com Deus. A gente experimenta ainda que numa porção pequena, limitada, mas já são sinais ou características da vida que Deus tem preparado para nós. Isso são as primícias do Espírito. E Deus nos dá para que nós possamos suportar a vida desse mundo. Olha como ele descreve aqui. Um mundo em agonia. Ele diz aqui no verso 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Sofrimentos do tempo presente. O tempo presente é em contraste ao tempo futuro. O tempo presente é o mundo, agora. É o agora, o já.
onde nós estamos vivendo, e ele é marcado por sofrimentos. Ele diz no verso 20, a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui é a nulidade, a falta de propósito. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou o mundo à nulidade e decretou o seu fim? Deus, quando disse, maldita é a terra por tua causa, Adão. E aí o mundo foi sujeito ao cativeiro da corrupção. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa. E desde então o cosmos está debaixo dessa ordenação divina e se encaminha para o fim em convulsão, gemendo, como ele diz aí, no verso 21, lá no verso 22, sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, o cosmos, as realidades que são visíveis e invisíveis, gemem, suportam angústias até agora por causa do pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa. E nós também, verso 22, e não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Não acredite quando os pregadores da teologia da prosperidade vão lhe dizer que porque você é crente, nenhum mal, sofrimento, calamidade, dor, tristeza vai bater na sua vida. É isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos num mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, em conclusão, um mundo que geme, e nós gememos também. Um mundo que sofre e nós com ele. Mas Deus, para que nós consigamos viver nesse mundo como filhos dele, nos deu as primícias do Espírito, para que nós, em esperança, aguardemos a chegada do novo mundo que está sendo criado por Deus. Como ele diz no verso 23, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Nós já fomos adotados, só que o mundo não sabe. O mundo olha para a gente, não vê que a gente é filho de Deus, mas vai ficar claro que nós somos filhos de Deus. A redenção do nosso corpo será o evento que marcará isso. O que é a redenção do corpo? A ressurreição de entre os mortos, quando o corpo será redimido do cativeiro da morte. E aí então o mundo saberá, o mundo verá. E aí será inaugurada essa nova realidade, a nova humanidade que Deus está preparando em Cristo Jesus. Ele explica no verso 24, porque na esperança nós somos salvos. Não é verdade? Nós somos salvos em esperança, irmão. Deus nos faz promessas, mas elas não aconteceram ainda. Ele diz, o pecado vai ser um dia destruído, mas nós sentimos a força do pecado. Ele diz, o diabo será esmagado, mas nós sentimos a realidade da tentação. Ele diz, um dia vocês vão ressuscitar, mas nós ainda morremos. Em esperança, nós somos salvos. Nós experimentamos apenas um pouquinho daquilo que Deus prometeu pelo Espírito, que nos traz as primícias, a amostragem. E é por isso que nós vivemos pela fé e não por vista. Mas viver pela fé e não por vista, é preciso o Espírito, senão nós não aguentamos. Nós capitulamos debaixo da dor, do sofrimento, da dúvida, da angústia, do questionamento, da incredulidade, da violência. Onde está Deus? Nós perguntamos. Em esperança fomos salvos. Esperança, diz Paulo. Esperança que se vê não é esperança. Deus não está mostrando nada por enquanto. Parece às vezes até que ele está silencioso. A gente ora, não acontece nada, né? Esperança que se vê não é esperança. Somos salvos em esperança, não na realidade ainda. Pois o que alguém vê como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É isso que descreve a vida do crente no mundo. É uma vida de paciência, de perseverança, pela fé. Ele está aguardando as promessas, a redenção do corpo, o novo céu e a nova terra, a ressurreição dos mortos. Enquanto isso, ele geme no íntimo, junto com a criação, dizendo, Deus, quando isso tudo vai terminar? Quando finalmente virá um novo céu e nova terra onde habita a justiça? Quem é que faz, então, com que nós vivamos nesse mundo dessa forma? Espírito Santo. Sem ele,
você seria como os outros que não têm esperança, vivendo atemorizados. Por último, queridos, o Espírito intercede por nós no meio desse sofrimento. 26 até 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou, esses também chamou. Os que chamou, esses também glorificou. E aos que justificou, os que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. A última coisa que Paulo menciona com respeito à ação do Espírito é o que ele chama da intercessão do Espírito, no verso 26, que ele introduz dizendo que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Puxa, Paulo era fraco, então, né? Porque hoje em dia a gente ouve gente não somente, a gente ouve gente decretando, né? Determinando. Paulo diz que a gente não sabe nem orar como convém, tem gente que decreta, tem gente que determina. Que diz a Deus, diz: Deus, eu quero assim. Eu quero uma mulher loura, de olho azul e formada na UNB, para me sustentar quando eu me aposentar. Não já ouviram gente dizendo assim, que você tem que dizer a Deus exatamente o que é que você quer? Esse é o segredo da oração eficaz? Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Todo crente verdadeiro sabe que Paulo está certo. A gente não sabe orar como convém. Quanta bobagem a gente já pediu a Deus, e graças à sua misericórdia ele disse não. Não é verdade? A gente não sabe, a gente não conhece a situação toda. Você vai orar por uma situação de conflito, você não sabe o que dizer, você não sabe quem está certo, quem está errado, você não sabe os motivos, você não conhece os corações, você não sabe nem o que pedir em determinadas circunstâncias. Nós não sabemos orar como convém, por causa da nossa limitação. Porque somos criaturas limitadas, não somos oniscientes, onipresentes, nem onipotentes. E além disso, somos pecadores. As nossas orações são egoístas, são voltadas para nós, para os nossos interesses. Se Deus fosse responder às nossas orações pelo mérito delas, nenhuma seria respondida. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres. Nós não sabemos orar como convém. Nós temos que orar. E é aqui que entra o Espírito Santo. Paulo diz aqui que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês notaram que tem 3 menções a gemidos aqui na passagem, não é? Primeiro ele diz que o mundo geme, depois ele diz que nós gememos no íntimo, e agora ele diz que o Espírito geme. O Espírito Santo, gemendo em nós, intercede para que nossas orações cheguem a Deus da forma correta. Deus conhece qual é a mente do Espírito. O Espírito interpreta as nossas orações para Deus. E Deus as recebe na forma correta, porque foi por ordem do próprio Deus que o Espírito Santo veio habitar em nós e levar as nossas orações à presença dele. De forma que nós temos a oração respondida, porque nós temos um mediador ao lado de Deus que intercede por nós. Um de nós, um homem, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E nós temos um mediador dentro de nós. A gente ora tão ruim que é preciso 2 mediadores. Um à direita do Pai, que intercede por nós, e um em nós, que é o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Feito um menino que chega da escola em casa, todo feliz da vida, quer dar um presentinho para papai, passa pelo jardim para fazer um buquê de flores e sai pegando flores. Aí pega urtiga, rosa, mistura tudo, vai levando, a mamãe chega, pera. Né? Chega o pai, só as rosas. É o papel do Espírito. Você começa a orar, o Espírito... Chega ao Pai a oração certa. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E Deus conhece a intenção do Espírito. Deus realiza o seu querer e a sua vontade através das orações do seu povo, porque Ele próprio já mandou o Espírito Santo com esse objetivo. Então, se Deus te responde, e Ele responde, não é por seu mérito, mas é por causa da intercessão do Espírito e da intercessão do nosso sumo sacerdote à direita do Pai, que também intercede por nós. E Paulo diz aqui, concluindo, que não somente o Espírito, verso 28, mas nós sabemos que todas as coisas, não somente o Espírito Santo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisa maravilhosa. Não só o Espírito que Deus colocou em nós trabalha para o nosso bem, mas na verdade todas as coisas, tudo que acontece, tudo que existe concorre juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bem aqui, entenda, não é a sua saúde, sua riqueza, sua prosperidade, sua estabilidade, sua aposentadoria. Bem aqui é o que Paulo vem descrevendo desde o início e que ele, em seguida, explica mais uma vez. Final do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são estes que amam a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quem são estes? Ele explica. Porque os que de antemão conheceu desde a eternidade, quando não havia feito bem ou mal, nada, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eis aqui o bem. O bem aqui é que nós sejamos a imagem, conformes à imagem do seu Filho. É esse o bem maior da vida. Sermos mais e mais semelhantes a Jesus. Porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho da nova humanidade. Ele é o cabeça dessa nova humanidade. O propósito de Deus, então, quando nos dá o Espírito, e não só com a acessão do Espírito, mas também Ele faz com que todas as coisas contribuam para esse fim. Para que você, que foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo, amado por Deus, predestinado por Deus e chamado por Deus, você seja igual a Jesus. É esse o bem maior dessa vida. E todas as coisas cooperam para esse bem. A enfermidade, a dor, o sofrimento, a alegria, os inimigos, os críticos, a velhice, o Espírito em nós. Tudo contribui para esse bem, esse propósito que Deus está realizando no mundo, que é a construção dessa nova humanidade encabeçada por Jesus, que já ressuscitou. O primeiro já foi, que é Ele. E nós estamos aguardando a nossa vez. E o Espírito é o penhor disso, garantia disso. Todas as coisas contribuem para esse propósito de Deus, de que Ele tenha esse povo encabeçado pelo seu Filho, e que sejam semelhantes ao seu Filho. E Ele vai realizar isso, com a segurança que Paulo diz aqui, no verso 30. Ele termina com essa nota de segurança. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, você esperaria, glorificará. Mas Paulo fala no passado, porque isso aqui é chamado o passado profético. Paulo tem tanta certeza de que vai acontecer que ele já fala no passado como sendo um fato consumado. Aos que chamou, ele já glorificou também. Porque é certo que vai acontecer. Então, para Deus é um fato consumado. E essa cadeia aqui, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ela é a segurança que nós temos de que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles que Deus conheceu, não no sentido de presciência, mas de conhecer no sentido de amar. E Ele soberanamente escolheu. A esses Ele predestinou para fazerem parte do seu povo. No tempo certo, Ele chamou pelo Espírito Santo pela pregação do Evangelho, justificou dos seus pecados e lhes deu o seu Espírito. E finalmente haverá de glorificá-los na ressurreição dos mortos e viveremos com Ele para todos sempre. Fiquei tão emocionado aqui que eu nem disparei o slide, né? Tá o propósito de Deus que sejamos conformes à imagem de Cristo Jesus. Termino aqui.
E termino dizendo, avivamento é isso. É você experimentar isso aqui todo dia. Quando nós falamos em avivamento bíblico, eu sei que as pessoas têm em mente grandes eventos, sinais e prodígios, coisas maravilhosas. Deus pode fazer isso. Não estou dizendo que Ele não pode. Ele pode, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas o que a Bíblia nos oferece como sendo isso, avivamento, e que também chama de a vida cristã normal, é você experimentar diariamente, constantemente, no meio das angústias, do sofrimento e dos gemidos desse mundo, aquilo que Paulo chama das primícias do Espírito, a vida do Cristo ressurreto, que se expressa em vitória sobre o pecado, libertação da lei, andar no Espírito, subjugar a carne, ser guiado por Deus, ouvir a voz de Deus, você é meu filho, certeza de salvação, saber que suas orações são intermediadas e saber que tudo contribui para o seu bem e que Deus está no controle de tudo e que você nesse mundo vive em esperança pela fé, aguardando o dia da redenção. É isso que é a vida cristã, e esse é o tipo de cristianismo que eu sei que Deus deseja que nós vivamos, e que é esse o tipo de cristianismo que está fazendo tanta falta no Brasil, onde só se ouve pregação de prosperidade, sinais, prodígios, imediatismo, pragmatismo e outras necessidades até válidas, mas secundárias. Quando isso aqui é que é o cerne realmente da redenção e do Evangelho de Jesus. E eu espero que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração. Eu quero lhe dizer que sempre há esperança para começar. Deus que planejou tudo isso, Ele nunca é apanhado de surpresa. E os seus recursos são ilimitados. Nenhum pecador arrependido e que verdadeiramente reconhece a sua necessidade e que se chega a Deus será lançado fora. Que nessa noite você possa vir a Ele, não importa quantos anos está na igreja, há quanto tempo você se descrente, há quanto tempo você tem contato com o Evangelho, mas se hoje à noite Deus falou ao seu coração, então não hesite em chegar-se a Ele hoje e de joelhos quebrantado, humilde e com as mãos estendidas para receber, dizer: Senhor, eis-me aqui, pecador perdido, reconhecido da minha miséria e da minha necessidade, suplicando o teu favor e a tua misericórdia. Me faz conhecer essa vida, me faz conhecer a plenitude do teu Espírito e essa vida que o Senhor prometeu aos que te amam. Que assim seja na tua vida. Amém.